Prova Nacional de Docentes. Estudo número 8. O que é isso? Quais são os principais erros que você pode cometer? Quais são os 4 principais erros? Não entendeu o edital, mas eu não tenho edital ainda. Pula esse. Administrar mal o tempo dos seus estudos, mas eu não tenho a bibliografia ainda. Isto. Vê que você vai dando desculpas para você não estudar. Não se preparar para o médio e longo prazo. Naquele vídeo que eu expliquei para vocês, eu explico como eu fiz questões que eu estudei assim 6, 7 anos. Quando você se prepara a médio e longo prazo, as provas ficam fáceis. E aí o erro principal, esperar a publicação do edital. Tem gente que manda mensagem para mim, eu acho que vai ter e quando tiver, eu vou estudar. Ok. E eu falo, quando tiver, você vai se lascar. Por quê? Porque se você espera publicar o edital para começar a estudar, como é que você vai dar conta daquela maçarocada? Sem referências. Você vai estudar sem... Não dá, tá? Por isso que nós estamos estudando para a Prova Nacional Docente. Aqui no site do MEC, as informações oficiais. Marco, já saiu as cidades, mandaram para mim. Eu falei, calma, esse é o CNU. Só que aí tem uma confusão, as pessoas ficam. CNU, Enem dos Professores, Prova Nacional Docente. Aqui nós vamos sempre chamar de Prova Nacional Docente. Às vezes dá uma errada e falo dos docentes, mas é Prova Nacional Docente. E a adesão das redes, a prefeitura da sua cidade, a Secretaria Estadual de Educação, ela tem até dia 15 de junho para fazer a adesão. Mas para por aí? Não para por aí. Por quê? Porque tem a adesão, a prefeitura tem que responder um questionário, a prefeitura tem que assinar um termo de adesão. Vamos supor que por aqui a prefeitura não topa, fala, não quero mais. Não vai participar. Não é porque ela fez adesão que ela vai participar, ponto final. Não. Depois a prefeitura tem que cadastrar o edital de seleção. Porque a Prova Nacional Docente não substitui o processo seletivo lá da prefeitura ou da secretaria. Ela é um complemento. Então vamos lá, devagar com andor. Quer dizer que vão continuar as provas das prefeituras? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí vem a abertura das inscrições. E aí na abertura das inscrições é que nós teremos quais são as prefeituras, quais são os estados que farão adesão. Mas você que está aqui comigo, sinto muito em dar essa notícia para você. Eu, se fosse você, já ficaria mentalmente tensionado a fazer, independente se o Estado de São Paulo diz que vai fazer adesão. Então já a coisa se complicou. Paraná diz que não vai fazer porque tem um concurso lá, mas não se sabe. Agora, mesmo que a prefeitura da sua cidade não faça opção, vai ser muito difícil não ter nenhuma cidade que fizer opção que não seja do seu interesse. São Paulo, capital, o secretário Fernando Padula falou que vai fará adesão. Então veja aí como a coisa se complica. A coisa se complica muito. Portanto, eu, se fosse você, ficava tensionado a fazer esta prova, tá? E aí, quando são as inscrições, Marco? Dia 30 de junho até dia 11 de julho, tá? Ok. E quando será essa prova? Último trimestre, ou seja, outubro, novembro, dezembro. Último trimestre desse ano, tá? Beleza? Beleza. Então, as inscrições abrirão dia 30 de junho. Exatamente dia 30 de junho é que nós iniciaremos o nosso... Tá vendo que aqui em cima tem um número? Ciclo 25. Tá vendo lá? Exatamente aqui, no dia que abrir as inscrições, é uma segunda-feira, nós iniciaremos o ciclo 26, que é exatamente o ciclo Prova Nacional Docente, tá? Exatamente aí nessa data nós vamos começar. Por enquanto, nós estamos fazendo os estudos preliminares dessa prova. E um dos estudos preliminares é estudar a matriz. Matriz? É matriz de referência. O que cai nesta prova? Vocês podem perguntar, o que cai? O nome são objetos do conhecimento. Tá? O que cai? São os objetos do conhecimento. Tá aqui. Quantos são, Marco? 18. 18. O que está nesta aula? 255. O que está nesta aula?
criança e infância. Ah, eu não vou estudar Paulo Foque, não vou fazer Campinas. Ah, eu não vou estudar Lela Gandini, não vou fazer Itatiba. Pois é, cara, você vai rodar mesmo. Porque na prova nacional docente tem o objeto de conhecimento criança e infância. Vamos trabalhar isso hoje. O que mais nós vamos trabalhar hoje, Marco? Vamos trabalhar práticas do atendimento educacional especializado, o AEE. E vamos trabalhar prática do ensino infantil. Então, uma das novidades agora aqui na segunda-feira. Toda segunda-feira eu vou anunciar qual objeto do conhecimento estará na prova nacional docente que nós vamos estudar hoje aqui, tá? Quem sair antes vai rodar, tá? Então, bora, Marco, vai. Além dos objetos do conhecimento, vamos lá, vamos estudar hoje o quê? Atendimento educacional especializado, educação infantil. Isso estava só no xizinho? Ou isso estava nas discursivas, Marco? Discursiva 3. Qual a relação entre o direito de aprender e a educação inclusiva? Meu Deus, tinha que escrever sobre isso. Escrever sobre inclusão escolar. Valia 10 pontos. 3 na primeira parte, 7 na segunda. 10 pontos escrever. Isto. Questão discursiva 4. Considerando a situação apresentada, discorra sobre 3 ações para a inclusão do aluno com baixa visão. 10 pontos. O quê? Eu tinha que saber 3 ações para a inclusão do aluno com baixa visão? Sim. E a questão discursiva 5? Estamos falando do ENAD 2021, porque o de 2024 ainda não temos, tá? Assim que tiver, vamos fazer aqui. Explique as diferentes linguagens que estimulam o desenvolvimento e a aprendizagem na educação infantil. Então, olha, além de estar no xizinho, esses temas que nós vamos trabalhar hoje nesta aula também já estiveram valendo quanto? 10, 20, 30 pontos no ENAD 2021. Vê se não tem que estudar esses temas. Por isso a aula de hoje é fundamental, tá bom? Questão discursiva. Quem tem dificuldade aí? Fala no chat. Porque o primeiro passo para você melhorar é você fazer um diagnóstico. Né? Você fazer um diagnóstico. Na mentoria é isso. Eu faço diagnóstico, estou fazendo diagnóstico, estou mandando para as pessoas dar o diagnóstico delas. Você faz um diagnóstico. E se você já sabe que você tem dificuldade, não tem problema nenhum você colocar tenho dificuldade na discursiva, Marco. Eu tenho dificuldade na discursiva. Você tem dificuldade na discursiva também, Marco? Cara, sem ser chato e nojento. Não. Não, mas você nem fala direito, cara. Você fala com... Tudo bem, falar uma coisa e escrever outra. Na prova do concurso 2023, na Seduc São Paulo, eu errei 2 questões, 30 questões, errei 2 na parte objetiva. Certo? A parte discursiva valia 10 pontos. Quanto tirei? 10. A videoaula valia quanto? 40. Quanto tirei? 40. Então, baseado no resultado, eu posso falar o seguinte para vocês. Eu acho mais fácil escrever que fazer prova objetiva. Eu acho mais fácil fazer uma videoaula. Aí tá fácil, né? 255 semanas aqui. Aí a videoaula ficou fácil, né? Mas, estamos falando da escrita. Eu acho mais fácil escrever do que fazer prova objetiva. Tá? Então, e aí nós vamos fazer o seguinte. Como o dia 30 é o primeiro dia da inscrição, é o início, o domingo que vem a seguir, nós vamos fazer uma oficina discursiva, tá? Para quem não está na comunidade. Para quem está, não precisa. Quem está na comunidade, tivemos aula sábado de redação e a aula foi boa, viu? Quem está na comunidade que não assistiu a aula sábado pode rever que a aula foi legal, a aula de sábado de redação. Mas quem não está na comunidade, porque às vezes é PEB 2, matemática, filosofia e tal, não quer entrar na comunidade, nós faremos lá no dia 6 de julho uma oficina discursivas, 3 horas. Cada um vai escrever pelo menos 2 questões discursivas para aprender a fazer, tá? Para aprender a fazer. Então, é isto. Vem com o pai. O Rubão falou, vem com o pai. Então, boa, Rubão. Foco no concurso de Tremembé, a Claudiele falou. Isto. Foco lá, então.
mas lá vai ter questões sobre a educação infantil. Então vamos lá. Vamos estudar então? Vamos. Questão número 33, mandei para vocês. Nossa, que comprida. Quem pensa assim? Não pense assim. Não comece a falar para o seu cérebro, olha, isso está difícil, olha, não vai dar, olha, meu Deus. Não comece a colocar coisas que não precisam no seu cérebro, tá? O que você tem que colocar? Focar na resolução do problema, não focar no problema, né, Sandra? Sandra chegou aí. Marolive Bento. Tá? Bem-vindo à nossa comunidade. Tá? O endereço está aqui no Instagram. Bem-vindo à nossa comunidade, Marolive, né? Vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui? Foco na solução, não é foco no problema. Primeiro, eu vou olhar e eu sei que tem uma caixa de combinações. E é com esta caixa que eu vou trabalhar o tempo todo. Segundo, eu preciso ler esta maçarocada que vem acima das alternativas. Normalmente não precisa. De 10 questões, 8 você resolve sem ficar lendo aquela loucura lá em cima. Ou seja, de 60 questões, você terá mais ou menos umas 10 a 15 questões que você tem que ler. Mas as outras 25 ou 35 você não precisa ler. Vamos tentar fazer sem ler. Se não der certo, a gente volta. Considerando as ações necessárias para garantir o direito à educação das crianças surdas, avalie as afirmações a seguir. É necessário criar situações em sala de aula que promovam o convívio social entre as crianças. Tudo certo. Que estimule o respeito às diferenças. Ok. Promovendo o reconhecimento das suas potencialidades e o desenvolvimento afetivo, cognitivo, linguístico e sociocultural. O que está errado aí? Não é possível, não tem nada errado. Certeza, Marco? Eu tenho certeza. Olhei e falei, não. Não tem nada errado aqui não. Isso aqui está muito certo. Se está certo, eu vou olhar onde tem o item 1. Aqui tem o item 1. Aqui não tem o item 1. Aqui tem o item 1, aqui tem o item 1 e aqui não tem o item 1. Ou seja, já reduzi o meu campo de possibilidades, certo? Vou dar uma olhadinha. A 5 está na A, está na D. A 2 só está na C. A 4 está... Então, eu não tenho muito o que fazer por enquanto. Vamos embora. Né? Achei essa questão do ENAD mais fácil. Sim, Paula. Vamos explicar isso daqui a pouquinho, tá? 2. A Libras deve ser assegurada como a primeira língua da criança surda. E agora? Considerando-se a língua portuguesa, na modalidade de escrita, a segunda. E agora? Eu tenho que saber se isso é certo ou errado agora. Não, cara, não. Coloca um ponto de interrogação aqui. Eu acho que é, mas não precisa. Essa loucura de eu tenho que saber, eu tenho que ficar dando volta e pensando e pensando. Não, calma. Eu sei que eu estou agitado, mas calma. 3. É fundamental disponibilizar intérprete de Libras para crianças surdas. Acho que sim, ok. E caso não seja possível, é preciso solicitar aos familiares que procure outra escola. Meu Deus do céu, Paula do céu. Paula do céu. A criança chega lá, escola de bairro, escola de zona rural. Aqui não tem intérprete. Vai procurar outra escola. O que é isso? Vocês dão risada, mas não vou falar hoje. Lá na França, estávamos comentando na supervisão exatamente que muita escola particular faz isso. Lá na França. Olha, essa escola aqui não tem escada. Não pode? Desde 2015, toda escola tem que ter todos os ambientes acessíveis. Não pode. Lei Brasileira de Inclusão, sem chance. Olha, a escola aqui não tem muita especialização, não tem ninguém para lidar com autismo. Vai para aquela escola que é melhor. Não pode fazer isso. Tem uma multa de R$500 por dia por escola que faz isso com os alunos, tá? Então isso aqui é um absurdo do absurdo. Não, vou arriscar um monte de... O que é isso? Nada a ver. Então, a 3 já foi embora. E estava aqui. Agora, veja, eu não preciso saber se a 2 estava certa. Eu tenho a 4 na alternativa C e tenho a 5 na alternativa A. Eu vou escolher.
A escola deve fomentar parcerias com os pais com o objetivo de acolhê-los, ok? E ajudá-los a constituir uma imagem positiva do seu filho surdo. Legal! Auxiliando-o na compreensão da sua realidade. Tudo certo, tudo certo. Então, há uma grande chance de ser a ser. Mas eu sou persistente, eu sou desconfiado. Eu vou ler assim. Os professores precisam desenvolver em relação aos alunos surdos processos de avaliação mais subjetivos, com foco nas dificuldades de aprendizagem desses alunos. Vamos lá. O que é subjetivo? É o contrário de objetivo. Como que eu vou saber as dificuldades dos alunos? Através de um processo objetivo de avaliação. Eu faço uma avaliação, uma sondagem, não precisa ser uma prova, e olho as dificuldades que os alunos têm. Aí eu vou criar um processo de avaliação mais objetivo, não subjetivo. Subjetivo está muito ruim, vai confirmar aquilo que nós já imaginávamos e que 86%, Babinha, Rubens, que 86% das pessoas responderam. Qual foi o problema aqui com a Libras sendo primeira língua? Eu não sabia, mas eu não precisei daquilo. Quando tem uma caixa de combinação, relaxa e vai para frente, que muitas vezes você resolve mesmo sem saber aquela alternativa, né, Joana Célia? Babinha. O Rubão falou, esta é Babinha, então vamos embora. Para complementar o currículo da Base Nacional, o ensino da modalidade da língua portuguesa, o ensino da Libras e o ensino da modalidade da língua portuguesa como segunda língua para alunos surdos. Então, a primeira é o quê? Libras. E a segunda, língua portuguesa. Tá? E aqui tem uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, que é o over-delivering, que chama. Estuda um pouquinho a mais, cara. Não estude só o que está na questão. Vai um pouquinho para cima. A modalidade da oral da língua portuguesa na educação básica deve ser ofertada aos alunos surdos. Peraí. Se ele é surdo, cara, como é que vai ser isso? Modalidade oral? Sim, a leitura labial. Vocês sabem que existe uma corrente entre as comunidades surdas, porque são várias comunidades surdas, mas existe uma corrente que é contra Libras. Contra Libras? É. Eles são favoráveis ao que os alunos consigam interpretar quando nós falamos com eles. Por quê? Porque nem sempre eles terão um intérprete à disposição e nem sempre todas as pessoas que estão ao seu redor saberão Libras. Então, há entre as comunidades surdas, há uma ou algumas que defendem a modalidade oral. Entender a leitura labial das pessoas, tá? Esse é o primeiro ponto de atenção. E o segundo ponto, claro que isso tem aqui, ó, resguardando o direito de opção da família ou do próprio aluno. Ah, vai ser assim, vai ser assado. Calma lá. Tem que respeitar muito a opção do aluno e das famílias, tá? E aqui fala preferencialmente em turno distinto ao da escolarização, ok? Fechou. Bom, deu para aprender um pouquinho mais sobre educação inclusiva que caiu na prova do ENAD, né? Aí o Rubão falou, babinha essa, Marco. A Paula falou, acho que isso aqui está um pouco mais fácil, né? Tem questões do nível fácil, tem questões do nível médio, tem questões do nível difícil. As questões de nível fácil, você tem que tomar cuidado, porque você pode errar por cansaço. As questões de nível médio, porque você não estudou um pouco. E as questões de nível difícil, quando você não estudou muito. Porque só acerta questões de nível difícil quem estuda muito. Quem não fica esperando o edital para começar a estudar, tá bom?